Boa noite, meus irmãos. Hoje vamos falar de um tema que acredito todos conhecem. Vocês conhecem a oração dominical? Pode responder, tá? Quando a gente perguntar, vamos combinar que é só para encarnados, tá bom? Os desencarnados a gente comunica depois. E vocês sabem por que a oração é chamada oração dominical? Oi? Não? Oração do Senhor. Vem do termo em latim chamado Dominus, que significa Senhor. Aquele que tem autoridade sobre. Tanto que a gente usa alguns termos provenientes do mesmo radical, né? O domingo é o dia do Senhor. A questão de autoridade, a gente tem domínio. No título dom, lembra que tinha dom alguma coisa? Vem do mesmo radical de Dominus, que significa Senhor. Então, oração dominical não é a oração que a gente faz domingo. É a oração do Senhor, deixada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E domingo usa o mesmo radical, porque é o dia para louvar ao Senhor. Dito isto, e acredito que todos sabem a oração dominical aqui de cor, o nosso exercício hoje vai ser refletir sobre o que significa, ou o que pode significar, porque de certo não existe uma interpretação que podemos cravar em pedra e dizer que aquela é a única verdadeira. Costumamos dizer que a melhor interpretação bíblica é aquela que te faz uma pessoa melhor. E existe um número variadíssimo de formas de enxergar, desde que ela faça você avançar moralmente e te estimule no dia de hoje. E o Evangelho inteiro pode fazer isso. Para você melhorar moralmente, você está no caminho correto. Amanhã adquire novos conhecimentos, novas experiências e começa a ver de outra forma. Se te faz avançar a partir daquele ponto, você está no caminho correto. Mas antes de adentrarmos nos versículos, a oração dominical foi dita por Jesus, e ela, tal como conhecemos hoje, porque existe uma forma resumida do Evangelho de Lucas, ela está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, faz parte do Sermão da Montanha, que vai do 5 ao 8. Mas antes de Jesus proferir os versos da oração dominical, ele dá um alerta. Ele diz assim: orando, não useis de vãs repetições, como fazem os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe do que vos é necessário antes de vos pedirdes. Quando orardes, oreis assim. Curioso que muitos de nós repetem a oração dominical sem necessariamente refletir sobre o seu significado. E Jesus nos alertara 2000 anos antes. Quando orardes, não fazeis como os gentios, que acreditam que quanto mais repetirem, mais serão ouvidos. Não é uma oração mecânica. Não é uma oração que eu tenho que falar estas palavras para ela poder dar certo, para ela poder ter seus efeitos. Ela tem um sentido do que nós podemos orar. Com outras palavras, mas o sentido é o mesmo. Qual é a minha postura numa oração a Deus Pai? Qual a minha postura no ato de orar? É isto que representa a oração dominical, independentemente das palavras em si. É até uma ressalva que eu, estudando, coincidentemente recebi um texto tempos atrás e lembrei dele. Falar a oração do Pai Nosso, tal como estava escrito no aramaico. Aí você olha lá, tem um bocado de coisa diferente. Não existem escritos em aramaico, né? A oração do Pai Nosso, e ela é chancelada, né, citada por Emmanuel, é citada por André Luiz, é citada por Joana de Anjos, é citada por vários espíritos da codificação, é tal como conhecemos. E, para a gente começar, eu vou passando aqui versículo a versículo e a gente vai fazer um exercício de interpretação. Lembrando que não existe uma interpretação que eu possa cravar em pedra, essa está certa, a outra não. Qual é a melhor interpretação de qualquer texto bíblico? Aquela que te faz uma pessoa melhor. Beleza? Começando a nossa oração, que todos conhecem. Primeiro versículo, Jesus diz o seguinte: Pai nosso que estás nos céus. E os termos têm uma simbologia muito forte. Primeiro, por que ele usou o Pai? Alguns questionam, mas por que pai? Por que não a mãe? Porque pai é uma figura simbólica, ainda mais na cultura daquela época. É o direcionador. É aquele que diz o que é certo e o que é errado.
Tanto que nos trechos evangélicos existia sempre a figura do pai para identificar a pessoa. Você é filho de Davi, filho de Abraão, filho de Jacó, que significa toda uma identidade com o que aquele direcionador da antiguidade, Abraão, que é um temente a Deus, com o que ele representa, com a filosofia de vida, com suas convicções, com seus pensamentos. Ele direciona toda a linhagem dele. E é neste sentido que Jesus busca o paradigma do Pai no Pai Nosso. Ou seja, Deus, reconheço, quando eu afirmo Pai Nosso, eu reconheço que Deus é o direcionador. É aquele que determina o que é certo e o que é errado. Percebe a profundidade disso? Não sou eu que determino o que é certo e errado. Toda vez que eu digo Pai Nosso, eu, Senhor, estou reconhecendo que os ditames, o diapasão entre o bem e o mal, o certo e o errado, vem de ti, independentemente se me agrada ou não. Porque tu és Pai. É o que direciona. É o que determina o certo e o errado. É aquele que cria uma linhagem dentro da linha reta no caminho que nos vai levar à paz interior, à justiça eterna. Só que não é só Pai. Eu ainda falo Pai Nosso, além de reconhecer Deus como a causa suprema de todas as coisas, primária, inteligência suprema, ele é supremo, superior. Eu não questiono, eu compreendo. Porque ele sabe o que é certo e errado. Mas ele não é só meu. Ele é nosso. Ou seja, ele está por mim como está por ti, como está por aquele, como está por aquele outro. Ele está por mim como está pelos meus inimigos. Porque, de acordo com Jesus, Deus não faz acepção de pessoas. Ele não diferencia os seres, porque ele é superior a absolutamente todos. Ele determina certo e errado, direciona, diz o que é justo ou é injusto para absolutamente todos, independentemente da convicção pessoal de cada um sobre quaisquer coisas. Porque a lei é universal. E quando eu reconheço isso, eu reconheço que a lei divina exerce sobre mim e sobre o meu irmão. E colocando a doutrina espírita no meio, quantos de nós seremos espíritos perfeitos? Lei do progresso é para todos, nossa destinação é para sermos perfeitos, felizes, absolutamente todos nós. É por isso que Jesus afirma que não deixará uma ovelha desgarrada. Lá na parábola lá do pastor que deixa as 99 ovelhas para buscar a desgarrada, porque ele não vai deixar um sequer fora. E se Jesus prometeu não deixar um sequer fora, eu tenho fé, convicção, certeza suficiente que ele não vai se equivocar. Todos nós alcançaremos a perfeição moral. Se todos nós alcançaremos a perfeição moral, sabe aquela pessoa, aquele irmão que você não suporta? Sabe aquela pessoa que fez alguma coisa que te desagradou, por mais injusta que possa parecer? A lei divina, porque o Pai é nosso, também recai sobre ele. Não por punição, mas por educação, tal como eu recebo minha educação para alcançar um dia a perfeição e felicidade eterna, ele, que me agride hoje, também recebe a educação divina para que um dia alcance a perfeição e a felicidade eterna. Olha a profundidade quando eu digo Pai Nosso. Se é nosso e ele me beneficia, ele beneficia meu irmão. Ah, mas meu irmão errou, você também erra e ele te beneficia e não desiste por isso. Todos nós erramos. Disse Jesus na parábola lá da adúltera, quem não tiver pecados, atira a primeira pedra. Nenhum de nós poderia ter o aval de atirar uma pedra por estar isento de erro. Ainda complementa no primeiro versículo, que é o de louvor. É Pai, é nosso, e eu ainda digo, está nos céus. Eu ainda afirmo, eu sei que ele é absolutamente superior e inalcançável em suas perfeições para nós outros. Olha como a figura é representativa. Qual de nós consegue alcançar o céu? Alguém consegue voar? Alguém consegue ir lá para o céu? Ainda mais naquela época que não existia nem avião, nem nada disso. Ou seja, o símbolo ele está tão acima de você que é por todos, é Pai, direciona, determina o que é justo ou injusto, mas em nenhuma hipótese eu posso me igualar a ele. Significa dizer que eu não sou legislador do universo. Por vezes queremos ser. Ah, mas a lei é muito rígida. Será que não dá para dar uma brecha? Quer um exemplo claro?
Quantas vezes nós devemos perdoar? De acordo com Jesus. 70 vezes 7 vezes. Significa infinitas vezes. O 7 era um número de uma quantidade incomensurável. 70 vezes 7, então, é infinitas vezes. Quantas vezes nós perdoamos? Já começaram, em alguma hipótese, já consideraram algum ato do teu irmão imperdoável? Não, mas isso que a pessoa faz, por mais cruel que seja, não é imperdoável. Porque não existe ato que não cabe o perdão divino. E o perdão divino é educar para que aquele ser que está no equívoco retorne à casa, lembra do filho pródigo? Retorne à casa do pai e seja recebido com as festas daquele que se alegra porque você parou, saiu do caminho do erro e veio pelo caminho do acerto. Só que por vezes eu quereria que alguma coisa fosse imperdoável. Porque se um ato é sempre perdoável, eu não posso condenar o meu irmão, concorda? Mas ele não tem jeito. Qual é o destino de todos nós? A perfeição moral. Aquele que você acha que não tem jeito, um dia será um espírito puro. Ele tem jeito. Todos temos jeito. Então, quando eu falo que o Pai é nosso, está nos céus, eu me coloco em uma condição subserviente às leis divinas, jamais querendo alterá-la, ainda que por uma interpretação aqui e acolá, porque eu não quero mudar hábitos. Jesus diz uma frase também bacana. Jesus não, Paulo. Ele diz o seguinte: toda palavra que sai da sua boca sirva para a edificação de alguém. Pensemos em nós. Quantas palavras saem da nossa boca que não servem para a edificação de ninguém? Justo, somos aprendizes e não mestres ainda, chegaremos a ser mestres. Mas quando eu julgo meu irmão por alguma coisa que ele falou e falo, mas isso aí é grosseiro, não tem jeito, é mal educado, eu estou condenando alguém que está destinado à perfeição moral. Eu não legislo nas leis divinas. Eu não altero as leis divinas, por mais que eu queira. Por mais que eu queira acreditar que um palavrão não tem efeito nenhum. Toda palavra que sai da sua boca sirva para a edificação de alguém. Ora, Bruno, eu não consigo. Eu também não, mas sei que a lei diz isso. Eu não conseguia porque eu estou ainda no caminho, eu não cheguei lá. Mas chegarei. Não posso alterar a lei para a desculpa de não modificar os meus atos. Isto é, Deus está nos céus e a lei dele é soberana, inalterável, perfeita e eterna. Eu não as executo. Mas entre modificar a lei e a modificar os meus hábitos, qual que é possível? Os meus hábitos. Está nos céus. E ele continua, santificado seja o teu nome. Santificado, santo, significa puro. Santificado seja o seu nome. Nome é o que representa a pessoa. Tanto que as pessoas daquela época, os clãs, as famílias, eram representadas pelo seu nome. Advindo da cultura romana, em que você tinha o segundo nome, que era o gens, daí vem gentes, que era para representar aquilo que identificava aquela família. César. César não era um nome próprio, representava a família César. E assim sucessivamente. Aurélios. Então isso vem nessa cultura e o nome, até hoje a gente tem isso. Eu vou honrar o nome da minha mãe. Eu não quero o meu nome sujo. Porque o nome me identifica, é aquilo que me caracteriza, é aquilo que sou eu. E quando eu digo santificado, puro, seja o nome de Deus, é porque ele, estando acima de todos nós, tudo o que vem dele há de ser puro. E se é puro, eu não questiono. Eu adapto-me para servir. Porque é puro, está acima de mim. É ele que determina o bem e o mal, o que é certo e errado, o que é justo e injusto. Está nos céus, é puro e eu devo reconhecer isso. Ao invés de lutar contra. Isso não significa nenhum tipo de fanatismo, muito pelo contrário. A doutrina espírita zela pela fé raciocinada. Questione a verdade. Porque a verdade não é inquestionável, a verdade é irrefutável.
Toda vez que eu questioná-la, ela me retornará com uma resposta coerente com todas as outras, porque ela não pode se contradizer. E o Espiritismo estimula isso. Kardec fala várias vezes. Questione até que isso não fira a tua razão. Vai atrás de saber. Porque a verdade, uma vez questionada, retorna sempre com coerência. Não importa a época, não importa a cultura, não importa a pergunta que faça. Ela retorna com coerência. Um grande exemplo é o próprio Livro dos Espíritos. E agora tem esse verbo, santificado seja o teu nome, que determina toda a postura da oração. Esse seja o teu nome, não raro, quando a gente olha, lê, interpreta, a gente pensa nos outros. Que o outro santifique teu nome, que seja santificado no planeta inteiro, que a nossa sociedade consiga santificar o nome de Deus. Mas a oração que ele está fazendo é você. E a postura da oração é que eu peço a transformação do meu mundo íntimo, porque é o único que eu governo. Deus entregou uma parcela infinitesimal do universo a você para que você a transforme e a adeque às leis universais. Esta parcela, que está sob sua total e única governança, é o teu íntimo. O teu íntimo é uma parcela do universo, da criação divina, que ele entregou a você, submetida à tua vontade, para que você faça com que esta parcela enquadre-se nas leis universais. Em uma palavra, eu sou responsável pela minha própria evolução. E quando Jesus fala, santificado seja o teu nome, ele está dizendo, Senhor, que eu reconheça o teu nome como santo, que ele seja santificado por mim, não pelos outros. Porque a oração dominical é uma postura. Quando orares, ores assim, desta postura. Independentemente das palavras, porque ele avisou, não é pelas palavras que vocês serão ouvidos, é pela postura. Não importa as palavras que eu digo, devo reconhecer Deus como Pai que direciona, devo reconhecer Deus como nosso, é para todos, as leis para mim, para os meus inimigos e amigos, conhecidos ou desconhecidos. Devo reconhecer que Ele está nos céus, é muito superior a mim, eu não posso alterá-las. E devo sempre pedir para que eu reconheça essa santidade em tudo que Deus representa, o nome dele. É inalterável. Eu mudo, Deus não. Eu me adapto às leis divinas, não. Sou eu que me adapto a elas, e não o inverso. Isso é santificar o nome de Deus. Não raro na nossa vida comum, a gente dá uma escorregada aqui e ali, e esquece disso. E aí eu oro de novo e falo, Senhor, me perdoa. Ajuda-me a santificar o teu nome dentro de mim. Vamos a alguns exemplos? Eu sei que não acontece aqui. Mas há pessoas que pensam mal de outras, vocês acreditam? Há pessoas que gostam de ganhar uma discussão. Isso é atitude de espírito superior ou de espírito inferior? Porque somos aprendizes. Estamos condenados? Não, somos aprendizes. Uma criança na alfabetização não está condenada a ser analfabeta. Ela está num processo de alfabetização e lá na frente vai virar algum profissional formado. Isto é santificar. Se eu sei que pensar mal de alguém, já disse Jesus, aquele que pensar raca contra seu irmão será réu de juízo. Aquele que pensa mal está desviando-se da sintonia das leis divinas. Ele diz, Senhor, esta lei aqui eu não quero cumprir. Ou seja, eu não reconheço o que é do céu. Eu não santifico o nome de Deus. Vou errar? Vou. Vou cair em equívocos? Vou. Mas a minha postura é entrar em oração, Senhor, me perdoa e me auxilia a santificar o teu nome em pensamentos, em sentimentos e em comportamentos. Continua Jesus. Venha o teu reino. E aí, Carlos, vem para onde? E essa é a tradução original, se a gente pegar lá o Almeida, a primeira tradução bíblica em português foi de um pastor, que a gente vê, o Ferreira de Almeida, João Ferreira de Almeida, ele traduziu o Evangelho em 1681 para o português. Ele só foi publicado em 1753, que foi a primeira publicação quando terminou o Velho Testamento, que ele desencarnou antes de terminar o Velho Testamento. Mas ele traduzia assim, venha o teu reino. Depois, em 1800 e pouco, século XIX, que a gente colocou, venha a nós o vosso reino. E a gente foi mexendo aqui e acolá, sem alterar muito o significado, mas fomos mexendo na oração dominical.
Na tradução original de Almeida é venha o teu reino. A questão é, venha para onde? Se eu estou orando e oração é uma postura, eu estou pedindo para me auxiliar a minha própria evolução. Que para mim venha o teu reino. E aí vem um outro tipo de pensamento. O que é o reino de Deus? O reino de Deus são o céu maravilhoso, com o sol que sempre brilha, com aquela planície esverdeada, garbosos cavalos passando ao horizonte, passarinhos cantando em árvores. Não é. O reino de Deus é o conjunto das leis universais. Eu entrar no reino dos céus, eu me enquadrar às leis universais. E seguindo as leis universais 100%, serei feliz eternamente, concorda? Entrar no reino dos céus, por isso que eu preciso estar com a túnica nupcial, eu preciso estar purificado, eu preciso estar sem mazelas íntimas que me dificultam seguir a lei universal em toda a sua plenitude. Sem egoísmo, sem orgulho, sem vaidade, sem apego, sem imediatismo. Porque isso suja a minha visão das leis. Faz eu recuar, frear, ao invés de segui-las. E é aqui ele seja que venha o vosso reino. Venha o teu reino para dentro de nós. Lembra que nós falamos que Deus entregou uma parcela do universo a cada um de nós para que nós levemos esta parcela a se enquadrar nas leis universais? E esta parcela é o meu íntimo. Quem reina no meu íntimo? Quem governa o meu íntimo hoje? Eu. Porque Deus me entregou. E a grande pergunta, eu faço a minha vontade ou a vontade do Pai? Vocês fazem a vontade do Pai ou a sua vontade? Do Pai. Então ninguém pensa mal de ninguém. Porque esta não é a vontade do Pai. Ninguém fala mal, ninguém discute, ninguém cobra do outro. A vontade do Pai ainda não é executada em meu íntimo. Eu reino, eu governo. Existe um reino do Bruno dentro de mim, criando leis que eu estabeleci. Mas eu não sou legislador universal, o Pai é que está nos céus. Não eu. E quando eu digo, venha o teu reino, eu estou dizendo, Senhor, ajuda-me para que no meu íntimo não reine mais a minha vontade. Não é um reino meu, mas que o meu íntimo seja o reino dos céus. O reino do Senhor. Que o teu reino seja o meu íntimo. Que eu troque o governo do meu íntimo para não ser mais o meu, mas do Senhor. É Deus que reina. E aí eu entro no reino dos céus, que em diversas outras passagens Jesus fala. Na oração eu estou pedindo, me ajuda, Senhor, para que no meu íntimo não seja o meu reino. Não sou eu que mando e desmando, não sou eu que crio as leis, não sou eu que digo o que é justo ou injusto. É o Pai que está nos céus, que nunca se alterará. Me ajuda a santificar o teu nome, a não questionar isto, ou a não querer alterar isto, porque eu sei o que é justo. Eu sei que eu não posso condenar meus irmãos, porque todos estão destinados à perfeição moral. Não se desgarrará uma só ovelha, todas serão salvas. E se Jesus falou nisso, eu acredito nele. Ele só vai parar quando todos os espíritos ligados ao planeta Terra alcançarem a condição de espírito puro. E Jesus não vai cansar. Então eu devo santificar o nome de Deus e devo trabalhar para que no meu íntimo reine Deus. Que venha o teu reino. Tanto que no versículo seguinte ele complementa, e seja feita a tua vontade. Qual vontade hoje é feita no meu reino íntimo? A minha ou a de Deus? E o que eu peço toda vez que eu faço a oração dominical, Senhor, eu me comprometo a, por força, por livre-arbítrio, por disciplina, a trabalhar o meu reino íntimo para que ele se torne o reino de Deus e não mais o reino do Bruno. Para que dentro de mim seja feita a tua vontade, ou seja, eu siga a vontade divina. Em outras palavras, eu esteja completamente alinhado com as leis universais. Não é isso que os Espíritos nos falam? Só assim, apenas assim, eu conseguirei ser feliz eternamente. Porque o universo funciona pela eternidade. É harmônico
pela eternidade. As leis que o regem são inalteráveis pela eternidade. Eu vou querer mudá-las? Não vou conseguir. Devo me enquadrar ao universo. Porque se são leis eternamente funcionando e harmônicas, são perfeitas. Eu sei que eu não sou perfeito. Se eu quero alcançar a perfeição, eu vou ter que me alinhar às leis que são perfeitas. E quando eu peço, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, eu estou reconhecendo humildemente que não é a tua vontade que é feita no meu íntimo ainda. E mais, reconheço que é ela que deve ser feita. Eu é que tenho que modificar a mim para me encontrar na vontade perfeita do Criador, no Pai que está nos céus. Que o nome é santificado por mim. Que eu reconheço que é puro. Se eu não reconhecer que é puro, eu não conseguirei me enquadrar. Porque para eu alterar-me e me enquadrar nas leis universais, eu vou ter que tirar uma coisa que vai sair do nosso íntimo, mas não sem dores, que chama-se orgulho. Vocês já tiveram orgulho ferido? Alguém já teve? Foi só eu? Não. Alguém teve? Dói? Para eu ser um espírito puro, quanto de orgulho eu tenho que ter em mim? 0. Significa que vai doer ainda um pouquinho. Porém, disse Jesus, o trabalhador merece o seu salário. E o salário deste trabalho de reformulação íntima é só a felicidade eterna. Pode durar 1000 anos, 2000, 5000, 15.000, 100.000. Perante a eternidade, qualquer fatia de tempo é um piscar de olhos. E depois do trabalho feito, você merece o salário da felicidade eterna. Porque a felicidade está para todos, nós aqui. Freamos ela dentro de mim. Quando eu reino no meu íntimo ao invés de Deus. Quando eu legislo como se eu pudesse criar leis universais. Quando eu não reconheço que Deus é o que direciona, é o que diz o que é bom e o que não é. O que contribui com a harmonia universal é bom. O que não contribui, não é. Pense neste paradigma. Quando você xinga alguém, você contribui com a harmonia ou desarmonia dele? Ele é parte da criação? Então você está contribuindo para desarmonizar a criação, não é aliado às leis universais. Quando eu me magoo com a atitude de alguém e fico me torturando com aquilo, eu estou contribuindo com a minha harmonia ou com a minha desarmonia? Você é parte da criação? Então você está contribuindo com a desarmonia de uma parcela da criação. E esse não é o meu dever. Todos os ensinamentos de Jesus contribuem para a harmonia. Perdoar contribui para a harmonia ou para a desarmonia? Perdoa, então. Ficar irado contribui para a harmonia ou desarmonia? Então não faça. Porque o nosso dever existencial é contribuir consciente e ativamente para a harmonia universal. Como co-criadores da criação, como diz Emmanuel e André Luiz. Jesus ainda continua. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No céu, onde Deus está. Leis superiores, leis universais, leis perfeitas, acima da minha humanidade atual. E esta terra é qual terra? Não é o nosso planeta, senão estaria em T maiúsculo. Não é o nosso planeta. A seara de Jesus é a terra dos corações humanos. A terra é a minha terra íntima. O meu solo íntimo que deve ser fértil para produzir a árvore da vida, do bem e do mal, aquela da parábola do Jardim do Éden. É por isso que na parábola do semeador existem vários terrenos, que são momentos do nosso coração, do nosso íntimo. Pedregoso, que começa a nascer e não cria raiz, espinhoso, que abafa com as pressões do mundo e eu desvio da fé, desvio da convicção, desvio da minha filosofia religiosa e tantos outros. Os nossos corações são os terrenos que Jesus trabalha para tornar fértil e frutificar a árvore do bem e do mal que trará a felicidade a todos. É tudo íntimo. E quando ele diz, seja feita a tua vontade assim na terra, como é feita no universo inteiro. Ajuda-me a reconhecer que a tua vontade ainda não é soberana em meu coração. Humildade é a postura da oração. E dá-me as condições para que eu consiga fazer pouco a pouco, passo a passo, mas ininterruptamente, eu consiga avançar para que a tua vontade passe a ser feita no meu coração, terra,
tal como ela é feita no universo inteiro. Para que eu reconheça isso e queira voluntariamente isto. Porque a vontade de Deus, em última instância, ela é feita. Lei de causa e efeito é lei divina. Quando eu erro, tem um efeito do meu erro. Até para corrigir-me. Como Jesus me avisasse, Bruno, está doendo? Então não vai por aí. Quando algo me dói fisicamente, eu não evito. Quando algo me dói moralmente, eu tendo a evitar. Com o passar do tempo. Quanto mais teimosinho a gente for, mais eu insisto. Mas vai chegar uma hora que eu não aguento aquele sofrimento. Vou acusar todo mundo. Acuso meu esposo, minha esposa, meu irmão, minha família, meu pai, o país, a história, até ser que não existe, eu crio Satanás e acuso ele. Por quê? Eu não quero assumir a responsabilidade. Mas chega um momento em que nossos olhos aclaram. Há um momento de despertar para todos. E esse momento é crucial na vida de um espírito. O momento que eu assumo a responsabilidade sobre tudo que acontece dentro de mim. Esta terra que Deus me deu como parte do universo tem um cultivador, que sou eu, que devo cultivar a semente divina para dar frutos para o universo inteiro. Em uma palavra, pegar o meu íntimo, parcela da criação que Deus me entregou e devolver a Ele como o reino dos céus, aqui dentro. E Jesus ainda complementa. Orem agora pedindo o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Evidentemente não é o pão físico. Mas o pão tem o simbolismo do alimento. O maná que caiu dos céus lá no Velho Testamento, que alimentou aquele povo, não caiu nenhum pão dos céus, fisicamente falando. É uma figura que existe um alimento que vem dos céus, lá onde está o Pai Nosso, que nos alimenta. A parábola da divisão dos pães não é pão físico, é o que me alimenta moralmente, tanto que os apóstolos distribuíram, mas desde que abençoado por Jesus. E ainda que tivessem pouco, consegue alimentar moralmente, com coragem moral, com perseverança, com consciência reta, milhões, milhares de pessoas. E não pão físico. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Porque pão é alimento da vida, e vida real, que é a vida moral, não a vida física. Eu sou o alimento. Quando a nossa moral desfalecer, busquemos o alimento de Jesus. E quando fazemos a oração do Pai Nosso, a oração dominical, a gente pede, Senhor, dai-me o pão de cada dia. Dai-me o alimento moral para eu curar-me das minhas deficiências, para eu conseguir desenvolver virtudes. Dai-me hoje, neste dia, cada dia que passa, me dá o alimento moral necessário. E aí, refletindo um pouco mais, qual o alimento moral que Jesus nos dá? Ele nos dá todo dia. Peçamos ou não peçamos, porque Ele não vai desistir da gente. Mas nem sempre eu reconheço, e aqui eu estou pedindo para eu reconhecer, Senhor, eu aceito o alimento que você me dá para desenvolvimento moral. Vamos ao perdão de novo. Devemos perdoar ou não? Devemos perdoar. Conseguimos todas as vezes? Não conseguimos. Aí eu peço, Senhor, ajuda-me a perdoar. O que é que vocês acham que eles vão fazer? Ele vai te dar o perdão de presente, numa varinha mágica? Ou ele vai te dar a sublime oportunidade de praticar o perdão? Olha que coisa boa, ele confiou em você. E para você perdoar, você tem que estar exposto a ofensas. Como exercitar o perdão se eu não fico exposto a ofensas? Senhor, dai-me paciência. Já pediram isso? Ele vai te dar a paciência de bandeja ou vai te dar a sublime e moralmente elevada oportunidade de você desenvolver a paciência? E nós reclamamos destes pães. Ele te deu o alimento para você se alimentar moralmente e fortalecer esta virtude da paciência, a virtude do perdão, a virtude da resiliência, a virtude do amor ao próximo, que são músculos morais que precisam de alimentos para serem desenvolvidos. E o alimento nada mais é do que as provações que passamos. São alimentos morais para desenvolvimento de virtudes. Ninguém fica paciente sem exercitar a paciência. E ninguém exercita a paciência se não passar por situações que lhe forçam a esse exercício. Mas nós, sem tanta compreensão no dia a dia, quando passamos por provações,
eu acho que estou sendo prejudicado ou abandonado pelas leis divinas. E é exatamente ali que Deus está te dando o pão nosso de cada dia. Senhor, dai-me as ferramentas necessárias para o meu desenvolvimento moral. Agora, cada dia que passa, não adie isso. Por mais difícil que seja eu passar, eu sei que serei um espírito puro. Eu sei que terei que passar pelos exercícios de desenvolvimento moral. Isso faz parte do processo de educação moral de Deus para nós. Isto é alimento. Ao invés de jogarmos o alimento fora, como se ele não prestasse para a nossa nutrição moral, entendamos, ainda com dores, ainda que choremos aqui e acolá, mas isso nos evita a revolta com a divindade. É um ato de amor comigo, para me desenvolver. Espírito puro, não temos que finalizar com todo o nosso orgulho? Como que eu vou retirar o orgulho de mim? Se não passando situações em que eu tenho que, pouco a pouco, quebrá-lo, tirá-lo dentro de mim. A não ser que acreditemos que se eu convidar o orgulho, ele sai. Orgulho, você pode sair de mim que eu quero ser um espírito puro? Não vai acontecer assim. Vai acontecer paulatinamente, por esforço próprio, eu capinando o terreno baldio do meu coração, para que um dia ele fique fértil e faça frutecer a árvore da vida, que é destino de todos nós. Por isso, quando pedimos, dá-nos o pão nosso de cada dia, hoje, Senhor, não adie as provações que tem para mim. Fortaleça-me, dá-me o alimento, para que eu produza bons frutos, para que eu mexa a terra do meu coração e que a tua vontade seja feita nele, tal como eu sei que é feita no universo. Que eu encontre a felicidade em servir e não em ser servido. Jesus ainda diz, quando orares, temos que pedir, perdoa a nossa dívida. E esse é o termo original, é dívida, não ofensa. Porque dívida vem de devere, que é um dever. E dívida é o dever não cumprido. Temos deveres. Eu estou em dívida quando eu não cumpro um dever. Se formos colocar para o nosso mundo material, eu tenho uma dívida monetária quando eu tinha o dever de pagar e não paguei. Então eu tenho uma dívida. Moralmente é a mesma coisa. Dívida é dever não cumprido. E o que é que a gente pede na oração dominical? Senhor, perdoa os deveres que eu sei que eu tenho e não cumpro. Pensar mal de alguém, harmoniza ou desarmoniza? Desarmoniza, não é meu dever é harmonizar. Senhor, eu sei que eu tenho o dever de pensamentos harmônicos. Eu sei que eu tenho o dever de não prejudicar o meu irmão em sentimentos, pensamentos e comportamentos. Eu sei disso, mas eu também sei que eu não faço. Vez ou outra eu acerto, mas vez ou outra não. Estou em dívida com a lei universal. Dívida é dever não cumprido. Não tem uma contabilidade aí, não. Ah, se eu fiz um, eu tenho que devolver um. É dívida. Por isso que Pedro fala, um ato de amor cobre uma multidão de pecados. Se eu tiro a causa do mal de dentro de mim, eu não sofro mais por este mal. Não importa quantas vezes ele foi recorrente no meu íntimo. Se eu consigo tirar o orgulho de dentro de mim, ninguém nunca conseguirá me ofender mais. Porque ofensa é orgulho ferido. Então eu peço, eu sei, Senhor, que eu tenho deveres, que eu sei que eu tenho que fazer e voluntariamente não faço. Conscientemente ou não, mas é por vontade própria. Eu poderia fazer. Perdoa-me, mas assim como, do mesmo modo, na mesma medida que eu perdoo aqueles que eu considero meus devedores. Porque nós consideramos outros devedores de nós, quando em verdade ninguém me deve absolutamente nada, todos devem ao Senhor. Eu não sou credor de ninguém. Ninguém me deve gratidão, ninguém me deve respeito. E não estamos falando aqui de acabar com este movimento para que nós nos conscientizemos da gratidão e do respeito. Mas o cristianismo, ele nos fala para que eu tome atitude, não para que eu imponha algo ao outro. Porque se eu me conscientizo, eu influencio o outro. Influenciando o outro, ele influencia outro, que influencia outro. Porque o governo do íntimo é personalíssimo. Ninguém pode determinar o que o íntimo do outro vai fazer, a não ser ele mesmo.
Porque o governo do íntimo dele foi dado por Deus a ele, não a mim. Então, o cristianismo fala sempre no imperativo. Não sei se vocês já repararam. Amai, perdoai. Faça, 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 faça. Nunca fala recebei. Porque quando eu faço, eu estou trabalhando a terra do meu coração para estar em sintonia com o reino dos céus. E eu fazendo isso, eu estimulo outros. Que pelo meu exemplo de outros, podem um dia cair a ficha. E quando cair a ficha, ele também vai querer se transformar. E assim a gente vai caminhando. É por isso que Jesus não chega para mim e determina como eu tenho que fazer. Ele vai me influenciando o tempo inteiro. É por isso que o meu mentor não determina o que eu tenho que fazer. Ele vai me influenciando o tempo inteiro, porque é impossível ele determinar a minha atitude íntima. E é esta que faz a minha terra ser uma terra fértil ou não. É essa que faz a vontade de Deus ser exercida em meu coração ou não. Não é o ato externo. Eu freio atos externos, mas o interno é impossível de eu frear a não ser o meu mesmo. Então, quando ele diz, perdoa aqueles deveres que eu sei que eu tenho e não exerço, mas age comigo da mesma forma que eu ajo com aqueles que eu considero meus devedores. Por quê? Tem uma passagem lá nas Bem-aventuranças que fala, os misericordiosos receberão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Aí a gente pergunta, mas por quê? Se Deus é misericordioso com todos, ele vai dar misericórdia para os misericordiosos e para os não misericordiosos, que ele não faz diferenciação de pessoas. E aí vem a sabedoria do verso. Se eu não exercito a misericórdia, mesmo que Deus a faça comigo, eu não a reconhecerei como um ato misericordioso. Se eu não sei como exercer o perdão, ainda que Deus me perdoe, eu não vou interpretar como perdão. Se eu não exerço a justiça, e é uma justiça divina, não vingativa, não punitiva, mas educadora, que jamais desiste do educando, se eu não exerço isso, eu vou interpretar a educação divina como um ato de violência, porque é a justiça que eu conheço. Por isso, na oração dominical eu peço, Senhor, eu sei que você perdoa as minhas dívidas. Toda vez que eu peço, eu falo, eu sei que isso acontece. E isto está relacionado diretamente com a minha compreensão do que é perdão. Porque se eu não sei o que é perdão de fato, por mais que Deus me perdoe, eu não vou reconhecer isso como perdão. Por vezes a gente acha que perdoar é esquecer as ofensas. É esquecer a ofensa, mas não o ato ofensivo. Ele perde a característica de ofensa, mas eu continuo lembrando dele. Só que quando eu lembro dele, não me ofende mais, não me desequilibra mais, porque ele perdeu o caráter ofensivo que eu coloquei nele. Nós colocarmos Jesus na cruz, foi ofensivo para ele? Não foi. Tanto que ele olhou lá de cima e falou, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. São crianças. Não sabe. Mas se fosse eu na cruz, seria um ato ofensivo, uma injustiça, me revoltaria. Porque eu que coloco o caráter ofensivo na minha visão do ato. Perdoar é eu retirar o caráter ofensivo. E não eu deixar de lembrar do ato. Eu perdoei quando eu lembro do ato, mas ele não me desequilibra. Eu consigo auxiliar aquela pessoa que me prejudicou profundamente, ou quis me prejudicar no meio material. Porque intimamente ela não tem capacidade. O único capaz de me prejudicar intimamente sou eu. Mas ela agiu contra mim deliberadamente e aquilo não me desequilibra tanto que eu quero auxiliá-la. Porque se ela está querendo desequilibrar uma parte da criação que sou eu, ela não compreendeu o que é o reino dos céus. E naquele momento que eu estou num momento de maior equilíbrio, consigo ajudá-la. No meu momento de desequilíbrio, vai vir outro me ajudar. E assim a gente vai dando as mãos, construindo o reino dos céus em nosso planeta. E não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal. Almeida, quando traduziu, nas duas primeiras traduções, de 681 e de 753, tem não nos induzas à tentação. Só em 1898, que foi uma revisão de Almeida, que alterou-se para não nos deixeis cair em tentação. A alteração foi feita lá pelos teólogos católicos que publicavam a Bíblia de Almeida.
Isso é tão corriqueiro que eu não sei se vocês acompanham esse tipo de notícia. Agora, em 2020, o Papa Francisco sancionou uma alteração no texto da oração dominical em italiano. Que lá dizia, não nos induzas à tentação. E aí alterou-se, aí tem o episcopado, né, que sugere isso lá para o Vaticano, e o Papa sanciona como um presidente sanciona a lei. E ele deu um ok, e agora chegou próximo à nossa, que é não nos permitas cair em tentação. Em 2017 foi feita a mesma coisa na Bíblia francesa. Tirou o induzes e colocou o próximo a isso. Em português isso foi feito em 1898. Mas o texto não nos induz, a nosso ver, traduz muito mais o sentido da oração original. Não que Deus nos induz à tentação, Ele vai lá e nos direciona. Mas percebe que toda a oração do Pai Nosso, eu estou dizendo, Senhor, que seja feita a Tua vontade, que eu consiga fazer a Tua vontade dentro de mim. Que eu consiga reconhecer o Teu perdão ainda nas provações que me educam ao invés de me punir. Que eu consiga enxergar-te como Pai nosso e que estás nos céus. Que eu consiga santificar o Teu nome. Eu sei como funciona. Perdoa a dívida que eu sei que eu tenho não cumprimento de dever contigo. E aqui é a mesma coisa. Senhor, eu sei que em momento nenhum você, ou a intenção do Pai, é me colocar em tentação. Mas antes, me livrar do mal. Eu sei. Faça com que isto entre em mim de tal forma como uma lei universal inquestionável. Eu sei que em momento nenhum eu sou induzido ao matadouro, ao sofrimento, à tentação, ao teste puro e simples, sem objetivo algum. Eu sei que tudo o que o Senhor faz comigo é para educar-me. É para tirar o mal que está dentro de mim, que é o que em verdade me impede de ser feliz. E esta frase diz isso. Eu sei que o Senhor não me induz ao erro, ao sofrimento. Porque eu sei que tudo o que Ele faz é para livrar-me do mal. Olha a profundidade desse verso. Estou passando uma provação difícil. Muito difícil, daquelas que a gente mal consegue imaginar. Se eu tenho a convicção dessa postura em oração, eu oro a Deus e falo, Senhor, eu sei que a Tua vontade não é me causar mal, ao contrário, é fazer com que eu me livre do mal. E o meu sofrimento não está decorrente da situação que eu passo. Tem outra frase que eu gosto muito, né? Não é o que o outro faz contigo que te faz sofrer. É o que você faz com o que o outro faz contigo que te faz sofrer. O outro não tem o poder de te equilibrar ou desequilibrar. No máximo, ele te coloca numa situação difícil. Daí para dentro, decisão sua. Postura sua. A situação está muito desagradável. Senhor, me ajuda a entender que esta situação desagradável é um exercício moral para me livrar de um mal que está dentro de mim. Eu sofro por orgulho, eu sofro por egoísmo, eu sofro por apego, eu sofro por imediatismo, eu sofro por ignorância. Quando eu tirar o orgulho de dentro de mim, eu não vou me ofender mais. Quando eu tirar o apego de dentro de mim, eu não sofro por qualquer perda, porque eu nunca tive nada. Tudo vem do Senhor. Se eu tirar a vaidade de dentro de mim, percebe que eu não me sentirei mais ferido em minha vaidade. Porque eu sei, como diz Tiago na sua carta, todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do mais alto, do Pai das luzes. Não sou eu que faço o bem que é externalizado por meu intermédio. É Deus que faz por meu intermédio. Porque a minha função é ser espelho da luz divina. É como o sol e a lua. A lua ilumina as trevas da noite da terra, concorda? Mas por luz refletida e não por luz própria. E eu sou a lua e não o sol. O sol é Deus. Eu não tenho luz própria. Eu tenho uma luz refletida. Quanto mais limpo é o espelho, mais a luz é refletida na sua pureza total. Isso é Jesus. Eu ainda estou limpando o meu espelho íntimo, trabalhando a terra para torná-la fértil. E aí Jesus termina nesta frase que eu me coloco na postura de que sei tudo o que eu passo. Nunca é um abandono nem punição de nosso Senhor. É sempre um exercício para retirar o que me impede de ser feliz. O mal que ainda está em meu coração. Se eu sou impaciente, para exercitar paciência.
Se eu sou raivoso, para eu exercitar a calma. Se eu sou uma pessoa que não liga para as outras, para exercitar o amor. E é claro que se eu estou acostumado de um lado, vai doer para eu parar de fazer. Porque eu gosto. Não, eu sofro com isso. Mas se a dor fosse tamanha, você não faria. É porque eu tenho uma satisfaçãozinha em algum momento, depois eu me arrependo. E o exercício é para a gente não ter nem essa satisfaçãozinha no começo. Logo, a oração dominical é uma postura que eu posso colocar em quaisquer frases, em quaisquer palavras. Desde que eu reconheça que é Pai nosso e está acima de nós. Desde que eu saiba que o nome dele é santo, puro, e é ele que determina as regras. Desde que eu queira que a vontade dele seja feita em meu coração. Desde que eu me exercite para reconhecer o perdão divino e faça isso pelos outros, porque apenas exercendo o perdão vou reconhecer o ato de perdoar. Desde que eu saiba que Jesus está me alimentando diuturnamente com o pão dos céus, que é Ele próprio, nas suas provações e nas suas expiações para meu melhoramento íntimo, e sei que tudo que acontece comigo não é uma punição ou Deus me ignorando, não é Ele me induzindo a tentações, mas sempre me fazendo com que eu mesmo retire o mal de dentro de mim, único capaz de me impedir de ser feliz. E para nós encerrarmos a nossa reflexão, convido a vocês, se vocês me permitem, fazer a oração do Pai Nosso, todos juntos, em voz alta, refletindo agora o que nós conversamos essa noite. Topa? Pai Nosso, que estás nos céus, seja o vosso nome. Venha a nós, seja feita a vossa vontade, assim na terra. O pão nosso, perdoai, assim como nós perdoamos. Não nos deixeis cair em tentação. Que Jesus nos abençoe.